Graça e paz, eu sou o pastor Vando Nascimento e estamos aqui para compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus. E o assunto que nós vamos abordar é efeito pornô, causas e consequências. Vale lembrar que esse vídeo ele é um pouco mais extenso que os outros porque achei muito difícil abordar esse tema com profundidade em um tempo curto. Então, dessa vez, nós vamos ir um pouco além. Esse vídeo é extremamente importante para aqueles que sofrem e que lutam contra a pornografia e a masturbação, para casais, casados, para os pais e, obviamente, para os nossos jovens e adolescentes que muitas vezes são os mais atingidos, os mais envolvidos, ou pelo menos onde tudo começa. Se você ainda não assistiu, eu indico ver o primeiro vídeo sobre essa série, que é Efeito Pornô #1, onde nós trazemos algumas definições a respeito de pornografia e masturbação, e ali eu ofereço pelo menos 10 razões para você lutar contra a pornografia. Agora, é interessante você pensar nos números da pornografia no mundo. No Brasil, há 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia. 76% são homens e 24% são mulheres. A maior parte é jovens. Cerca de 58% das pessoas entrevistadas têm menos de 35 anos. Boa parte dos entrevistados estão em um relacionamento sério. 69% são casados ou estão namorando. 24% das pesquisas feitas na internet são relacionadas à pornografia, que são cerca de 68 milhões por dia. As crianças consomem pornografia a partir dos 9 anos de idade. Já parou para pensar quais são as causas, as razões, quais são as raízes, por que as pessoas consomem tanta pornografia? Primeiro, o homem vem perdendo princípios e valores ao longo do tempo. Acima de tudo, por conta do próprio pecado que passou a dominar a natureza humana. Então, ao longo do tempo, o homem vem piorando cada vez mais. Segunda razão, eu vejo que o pessoal do marketing descobriu que sexo vende. Então, é muito fácil eles colocarem a sensualidade, a erotização em toda e qualquer propaganda, porque atrai, chama a atenção. E essa é uma máxima entre os marqueteiros ou aqueles da área de marketing. Sexo vende. Agora você pensa, a mídia ela é alicerçada, ela se sustenta através da venda de propaganda. E é claro que eles vão procurar aquilo que mais vende. Por isso, todos nós estamos envolvidos e mergulhados em uma torrente, em uma enxurrada de propagandas de cunho pornográfico. Mesmo que essa pornografia seja subliminar, mesmo que essa pornografia seja sutil, mas ela está lá o tempo todo. Depois eu entendo que é comum, nós já aceitamos isso em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, sobretudo nós, de sangue latino, porque nós somos assim. Aqui nós temos o carnaval, nós temos aí muitas praias, nós temos uma cultura que valoriza muito o estereótipo corporal. Então, é muito comum você ver a sensualização, a sexualidade e todo mundo aceita isso como algo extremamente normal. Então já faz parte do senso comum. Outra razão é porque hoje eu vejo que aconteceu uma democratização da pornografia. Há uma facilidade para que todos tenham acesso por conta das redes sociais. Antigamente, para alguém ter acesso a uma revista pornô, sobretudo na minha época, era uma dificuldade, era muito vergonhoso, nem todos aceitavam. E se você era menor de idade, para você ter acesso a uma revista, cara, você tinha que ser um 007, você tinha que ir na banca, sem ninguém te ver, convencer o tio da banca, talvez até pedir para alguém mais velho, um tio, um amigo que fosse maior de idade para comprar para você. Quando você chegava com isso em casa, cara, era uma operação de espião mesmo, para esconder e tal, para a mãe não ver. Mas hoje a pornografia está a um clique na palma da mão. Está para todos verem aí na internet e qualquer criança tem acesso a isso de uma maneira muito, muito fácil. Geralmente ninguém dá a mínima, porque é comum, é normal e faz parte da nossa cultura. E uma última razão que eu quero dar aqui, a igreja tem sido ineficiente, ineficaz
em expor o problema, em tratar o problema, em dar as ferramentas para que aqueles que estão lutando contra isso possam se sair bem. É isso mesmo, não se fala, é praticamente um tabu falar sobre pornografia e masturbação na igreja. Muitas pessoas estão à mercê, são reféns da masturbação e da pornografia e nós, enquanto líderes, enquanto igreja, não paramos para tratar, não paramos para compartilhar sobre isso. Então, a situação hoje da pornografia no mundo, ela é brutal. E olha só que coisa interessante, eu pesquisando sobre isso para a gente conversar de uma maneira mais inteligente, eu descobri que há um movimento na internet por parte de pessoas não cristãs que já estão lutando contra a pornografia. Qualquer hora você pesquisa NoFap. Isso é um movimento mundial onde atores, pessoas influentes estão lutando contra a pornografia porque eles descobriram que a pornografia faz mal. Olha só que coisa interessante. Mesmo não sendo cristãos, eles estão fazendo campanhas para combater a pornografia porque descobriram que isso não é bom. Aí vai uma dica. Queridão, tudo aquilo que a Bíblia diz que não é bom, não é bom. E muitas vezes a humanidade precisa quebrar a cara, né? Sofrer consequências para entender que a palavra de Deus sempre tem razão. Quais são os efeitos ou as consequências do consumo da pornografia e da masturbação em pessoas adultas? O primeiro é a perda da sensibilidade dos órgãos genitais, dos seus e também do seu parceiro. O que acontece? Quando você consome pornografia e se masturba ao longo do tempo, vamos pensar no homem, ele vai perdendo a sensibilidade do órgão genital feminino, a textura, não é? A maciez, a umidade, a lubrificação. Ele perde a sua memória a respeito disso ou em alguns casos ele nunca descobre porque ele vive fazendo justiça com as próprias mãos. Então ele não vai saber como é que isso aí funciona. No caso do seu próprio órgão genital, o que acontece? Nenhum outro órgão vai exercer a mesma pressão que o seu corpo se acostumou a receber da própria mão ou do objeto que você usa. Você entende? Então, quando você é acostumado com a pornografia, a sua mão ou objeto, ele vai exercer uma forma, ele vai exercer uma pressão que você não vai encontrar em outro lugar. E quais são os efeitos que isso tem em nosso psicológico? Veja bem, eu não sou psicólogo, eu sou apenas um estudioso. Tenho acompanhado pessoas com problema nessa área, tenho estudado sobre o assunto, então eu vou te falar aqui dentro da minha limitação, espero que você entenda. Um dos aspectos muito sérios é a própria questão do vício. A pornografia e a masturbação, ela gera um vício, assim como acontece na dependência química para aqueles que consomem drogas, sejam elas quais forem. A masturbação e a pornografia também geram o mesmo tipo de vício. Como assim? Olha bem, queridos, o que os estudiosos aí apontam é que o nosso cérebro ele é programado para buscar certos prazeres. São eles o prazer da comida, da alimentação, aquilo que você sente depois de ter uma boa refeição, o prazer do sexo, depois que você tem uma boa relação sexual, e também o prazer das relações sociais, quando você convive com pessoas, se sente aceito, amado e sabe que você é útil. Então são esses três prazeres. Acontece que o nosso cérebro ele é autoprogramado para buscar isso das maneiras mais rápidas e mais fáceis possíveis. Então, no que se refere à questão sexual, quando o cérebro descobre que ele pode ter esse prazer imediato, sem trabalho, sem esforço, consumindo uma pornografia, indo ali rapidinho, seja no banheiro, debaixo do cobertor, ou onde mais você faz isso aí, ele se acostuma com isso aí. E ele não vai querer se dar o trabalho de ter relação sexual, de conquista e coisa e tal. Então ele sempre vai buscar isso aí a todo e qualquer custo. Por isso que o corpo, que a mente toda vai cooperar para que você mantenha a pornografia e a masturbação. Então veja bem, causa então um vício tão difícil de se libertar quanto os demais vícios.
Aí o seu cérebro vai sempre jogar contra você quando você estiver envolvido ou comprometido com a outra pessoa. Ora, todos nós que somos casados sabemos que para você ter sexo com o seu cônjuge dá um trabalho. Mesmo depois de casado, você precisa conquistar, você precisa tratar bem, você precisa evitar certas coisas que vão impedir que a outra pessoa te queira. Então, sexo dentro do casamento dá trabalho. Parêntese. Antes de você se casar, Satanás faz de tudo para que você vá para a cama com a pessoa que você gosta ou está namorando. Depois que você se casa, Satanás vai fazer de tudo para que você não tenha mais relação sexual. Fecha parênteses. Então, o sexo dentro do casamento ele é trabalhoso, ele é difícil. E para a mulher também, não é só para o homem. Por quê? A mulher precisa estar emocionalmente envolvida com o cara. E como que ela se envolve emocionalmente com um cara que não ajuda ela, que não respeita ela, que fala as besteiras de uma maneira bruta, grossa, igual um cavalo? Como que ela vai querer ter relação com esse cara que muitas vezes, inclusive, ela nem confia? Então dá trabalho para ela ter relação sexual com esse cara que é o marido dela, não é fácil. Veja bem, aí o que o seu cérebro faz? Cara, a pornografia e a masturbação é tão mais simples, tão mais fácil, que isso vai vir como uma algema sobre sua vida e vai ser muito difícil de você se livrar. E há uma outra mentira aqui. Muitas vezes o inimigo de Deus pega os jovens, os adolescentes, as crianças, né, que estão se envolvendo com isso, começando com essas práticas e diz: não, é assim mesmo, você precisa ter pornografia e masturbação porque você não faz sexo com ninguém, então isso aí vai compensar. É uma mentira, é uma grande cilada, porque o prazer da masturbação não é o mesmo prazer do sexo. O que você tem com a masturbação, você jamais vai ter com o sexo. Isso ninguém te fala, isso ninguém toca nesse assunto, mas eu estou te falando, não se engane. Masturbação é uma coisa, relação sexual é outra coisa. Um outro problema que o homem vai enfrentar, ejaculação precoce. É muita informação, o HD na caixinha da sexualidade está tão lotado, é tanta coisa, ele fica tão preocupado, tão nervoso com toda aquela performance que ele vê, que ele é acostumado a ver, que na hora H ele vai ter ejaculação precoce. Então muitos estudos apontam para essas disfunções. E também a disfunção por perda de libido. Ora, se eu estou acostumado a ver um padrão, a ver uma performance, sabe, aquelas mulheres todas produzidas, né? Com todo aquele investimento, todas alegronas lá, como se tudo estivesse bem em sua vida, e de repente eu tento ter isso com o meu parceiro e ele não desenvolve a mesma performance, que motivação que eu vou ter? Que ânimo que eu vou ter? Eu vi um testemunho de uma mulher que ela foi viciada em pornografia e masturbação durante muito tempo e ela fala sobre a escalada do prazer. Ela fala sobre a necessidade de sempre ir buscando algo mais. Para que ela tivesse o orgasmo, ela precisava da mesma superestimulação que ela via nos vídeos. Essa mulher, ela perdeu o interesse no seu cônjuge porque ela precisava ser hiperestimulada para chegar num orgasmo. Então, isso fez com que ela tivesse uma disfunção erétil. Não sei se a mulher tem disfunção erétil, mas ela perdeu a vontade de ter coisa com o marido. Você, alguma vez na sua vida, já parou para pensar que aquelas atrizes e aqueles atores dos filmes pornô, eles são pessoas reais? Que eles têm vida? Você já parou para pensar quais são as razões, os motivos que levaram essas pessoas a ter essas práticas? Queridos, isso é muito sério e é muito grave. Quando você estuda um pouquinho mais, você acaba descobrindo que essas pessoas muitas vezes chegaram nesse ponto por uma extrema necessidade. Algumas é por safadeza, é verdade, mas em sua grande maioria elas vivem num ambiente de culpa, num ambiente assim, de degradação moral tão intensa que elas precisam fazer uso de substâncias químicas para passar por isso. Então muitas daquelas atrizes que você vê lá, elas estão dopadas para suportar tudo aquilo. Muitos daqueles atores que você vê lá, eles estão sob efeito de álcool, de droga e de medicamento para poder manter aquela performance. E você financia tudo isso quando você consome
quando você clica, quando você dá a sua audiência para esse tipo de coisa. Você está participando, você está financiando esse tipo de coisa e você não sente nada por isso. Esse é o problema. O problema é que nós perdemos essa sensibilidade da pessoa humana que está lá. Um outro problema que eu vejo é que muitos homens e mulheres se alimentam da pornografia e depois usam o corpo do seu cônjuge ou usam o corpo do seu parceiro só mesmo como um canal, como um brinquedinho. Muitas vezes o nosso parceiro ele não passa de um brinquedo para nos satisfazer, porque a gente na verdade não está interessado na persona dela. A gente não está fazendo amor com aquela pessoa que está ali, mas sim nós estamos usando toda essa carga da pornografia, todas essas imagens, entendeu? Então nós estamos envolvidos com aquilo e usando o corpo do outro. Uma outra coisa muito grave, muito séria, é que a pornografia e a masturbação ela é um adultério, ela é uma traição. Então a pessoa que está com você, quando percebe o seu hábito, sabe que você necessita disso, ela se sente traída. Ela sabe que você está envolvido com outra pessoa naquele ato. Isso é uma traição. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, verso 27, diz que todo aquele que olhou com intenção impura para um outro já cometeu adultério com ela. E aí, como é que as coisas vão ficar? É muito sério, é muito sério. Então eu já vi pessoas falando assim, oh, ele me trai. Ou ela me trai porque ela consome pornografia. E isso também gera um outro problema que, na minha opinião, é tão sério quanto, que é a perda da confiança. Se o seu cônjuge, seu parceiro, perceber que você consome pornografia escondido, ele não vai mais confiar em você. Ele não vai mais achar que você é uma pessoa leal. Afinal de contas, você está pensando em outro, ou em outra, ou em outras, não sei. Uma outra situação que vale a pena a gente abordar é que a pornografia e a masturbação ela vai estabelecer uma trilha para a traição. Afinal de contas, você vai querer vivenciar aquilo ali. Mais cedo ou mais tarde, até porque você não vai conseguir ter o mesmo desempenho, você não vai conseguir ter a mesma performance que aqueles atores e atrizes têm lá, e aí você vai falar assim, não, de repente é o meu cônjuge ou o meu parceiro que não é capaz de me oferecer aquilo. E vai procurar em um terceiro. É uma porta aberta para isso, sem sombra de dúvida. Muitos desses estudiosos, desse pessoal aí que está nessa onda do NoFap, eles falam que a pessoa ela acaba se isolando de todo mundo. Afinal de contas, ela faz justiça com as próprias mãos, ela se resolve, ela se basta. O egoísmo é muito grande e a pessoa fala, eu não preciso de ninguém agora, ixi, se eu tiver com vontade de gozar, eu vou e gozo, eu não tenho problema com isso mais. Então isso faz com que ela rompa muitos dos seus relacionamentos, que ela não dependa mais de absolutamente ninguém. E com o isolamento social, com o crescimento do egoísmo, e com o peso da culpa, porque nada e nem ninguém no mundo vai tirar isso da consciência do ser humano, que isso é errado, por mais que ele invente mentiras, tente e tal, isso gera uma culpa. O que nós temos? Qual a porta que se abre? Da ansiedade, queridão, e da depressão. Muitas pessoas, então, têm nisso mais um ponto para se tornarem cada vez mais ansiosas e cada vez mais depressivas. Ansiosas porque não se aceitam, porque sofrem com a culpa, depressivas porque se sentem mal, isso fere sua autoestima, isso fere, sabe, porque se ela não tem mais ninguém para falar para ela que ela é importante, que ela é legal, se ela não vive a aventura da conquista e de ser conquistado, isso cada vez mais empurra ela para o buraco da tristeza e da solidão. Como isso afeta a nossa autoimagem? Mais cedo ou mais tarde você olha no espelho e acaba vendo que o seu corpo não é o corpo daquele cara que está lá. Não é o corpão daquela mulher que está lá. Então muitas vezes a gente tem uma distorção da nossa própria identidade. Aí eu já não vou mais estar satisfeito com quem eu sou. Porque a minha performance, meu estereótipo não é igual ao da outra pessoa. E aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que investir, vou ter que malhar, vou ter que viver uma vida para buscar uma identidade que na verdade não é minha. Ainda dentro desse bolo, desse balaio de desgraceira que a gente está pintando aqui sobre os consumidores de pornografia e masturbação, tem um outro detalhe. Muitas pessoas são encorajadas a experimentar o homossexualismo ou relações sexuais com pessoas do mesmo sexo porque veem isso nos vídeos pornográficos.
Então isso também é uma porta para curiosidade. Como é que será que é? Como é que será que é ter alguém do mesmo sexo em mim e tal? Então isso também é uma porta para muitas pessoas que acabam descambando para esse caminho. Uma pessoa que acaba consumindo a pornografia e se masturbando, ela se sente muito, muito mal depois que ela consome. E isso é o peso do pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Vou te falar aqui, o inimigo de Deus não está só interessado em fazer você pecar. Ele não vai proporcionar a pornografia, ele não vai proporcionar o ambiente da masturbação perfeito para você cair só pelo fato de você cair. Porque para esse pecado, há perdão, há restauração. Então, o inimigo não está só interessado em fazer você cair, ele está interessado em te expor, ele está interessado em fazer você se sentir culpado, ele está interessado em acabar com o seu relacionamento com Deus. Então, uma das coisas que a pornografia e a masturbação gera é a corrosão da sua fé, a corrosão do seu relacionamento com Deus. Eu já vi muitos caras que, apesar de serem cristãos, apesar de serem casados, continuam no vício e vão vendo a sua fé sendo diluída. Ela vai se dissolvendo, porque ele perde a confiança em Deus. Muitas vezes, por não vencer o vício, ele fala, então Deus não me ama. Perdem a confiança em si mesmo, porque eles pensam, como é que eu vou orar por alguém na condição que eu estou? Como que eu vou impor mãos santas se essas mesmas mãos são usadas para pecar? Então, você entende como que isso é destrutivo na vida da pessoa que serve a Deus ou que tenta servir a Deus? Dá vergonha, a pessoa não quer orar. Quando a pessoa é desafiada a um passo de fé, o inimigo vai lembrar, você é um punheteiro, entendeu? Você descasca a banana, como é que você vai querer orar por alguém com essa mão aí? O inimigo de Deus, ele vem com uma pressão terrível e afasta as pessoas do relacionamento com Deus, da obra de Deus, do ministério, porque é uma brecha tenebrosa, queridão. Aí você me pergunta, pastor Vando, e agora? Como fazer? É possível me libertar? O que eu devo fazer? Queridos, a cura existe sim, sem sombra de dúvidas. Aqueles que são cristãos servem a um Deus que é vivo, que é um Deus pessoal, que sabe das suas limitações, que vai entender todo esse processo de libertação que geralmente não é do dia para a noite. Esse nosso Deus, ele é capaz de te auxiliar sim. Arrependa-se. De todo o seu coração, de toda a sua alma, arrependa-se. Esse arrependimento, ele vai além de entristecer-se, ele vai além de se lamentar, vai além de simplesmente chorar. Esse arrependimento, ele tem a ver com uma mudança de mente. Essa mudança de mente passa primeiro por concordar com Deus que isso é errado. Deus, eu entendi pela ação do Teu Santo Espírito que isso é errado, eu concordo com o Senhor, isso não é bom. Uma vez que, quando Satanás te tenta, a primeira coisa que ele rouba do seu coração é a palavra. Lembra de Adão e Eva? Quando Eva está sendo tentada, a primeira coisa que o inimigo faz é deturpar a palavra de Deus para Eva. Então é isso que ele faz. Então, quando eu falo assim, arrependa-se, concorde com Deus de que isso é errado, aceite isso de uma vez por todas, que é um pecado altamente destrutivo contra você mesmo, contra o seu corpo, contra as pessoas ao seu redor e contra Deus. Segundo, arrependa-se no sentido de mudar de pensamento, troque uma mentira por uma verdade de Deus. Você precisa entender, por exemplo, medite em Mateus capítulo 5, a partir do verso 27, que vai tratar de muitas dessas coisas. Procure na Bíblia o que é concupiscência, o que é desejo dos olhos, o desejo da carne de uma maneira descontrolada. Você vai ver que o Senhor Deus, ele condena essa prática em muitos momentos, sobretudo porque isso faz mal para você, como nós acabamos de descrever. Confie em Deus. Ele é fiel e justo para te abençoar, para te perdoar e para te libertar. A palavra do Senhor, ela é libertadora, não há nenhum tipo de vício, nenhum tipo de coisa que te domine, que a palavra de Deus não seja capaz de te libertar. Mas você precisa confiar nele. Procure um mentor, procure alguém que vai te acompanhar, alguém que vai se preocupar com você e te
pedir prestação de contas. E aí, venceu, não venceu? Geralmente, os nossos pecados, esses que nós repetimos, ele tem uma hora e um lugar para que ele aconteça, certo? Então vai lá no lugar onde você peca e consagre aquele lugar para o Senhor. E no mesmo horário, no mesmo lugar que você pecava, entre orando. Dedique aquele lugar. Não, agora esse lugar que era o altar onde eu me oferecia para as coisas erradas, agora eu vou oferecer para o Senhor, e se consagre. Eu quero ver você conseguir bater punheta orando, filho. Eu duvido você conseguir se masturbar pensando, ô Senhor Jesus, como é que o Senhor está? Vem aqui comigo e tal. Eu duvido você conseguir. Então transforma esse lugar onde você oferece-se para o pecado no lugar de adoração. Há um princípio aí para aqueles que vão no AA, que é nunca dê o primeiro gole. Todo aquele que tem vício, que tem problema na pornografia, nós vamos continuar sendo viciados para o resto das nossas vidas, infelizmente. Libertos, sim, mas no momento em que a gente voltar a dar o primeiro gole, tudo aquilo vai voltar. Então, se tem uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça de uma vez por todas nunca mais eu posso voltar a esse vício, porque o dia que eu voltar eu vou revivenciar, eu vou voltar a estaca zero. Por fim, eu acredito de todo o meu coração que o Senhor liberta. Como testemunho pessoal aqui, eu já fui um viciado em pornografia e masturbação, mas fui liberto e nunca mais voltei para o meu vício. No nosso próximo vídeo eu quero dar um testemunho nesse sentido, falar como que foi toda essa trajetória e como Deus me libertou. Por enquanto nós vamos ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. E se ele tiver te abençoado, por mais que ele foi mais longo que os comuns, eu espero que você compartilhe, que você divida isso com outras pessoas.